Olá, galera! Saiu os segredos do desenho 2. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho o primeiro passo, né? O primeiro macete de tudo isso que está relacionado ao olhar. Aqui eu tô fazendo um olho para mostrar para nós, de forma muito simples, eu vou esboçar para vocês. A nossa perspectiva, a maneira de ver as coisas quando nós vamos desenhar é muito importante, é educar o nosso olhar para uma nova maneira. A gente não joga fora a maneira que via antes. Então aqui eu tenho uma casa, né? A maioria das pessoas, se vão desenhar uma casa, por exemplo, essa casa, ou pegar ela por base, olham de maneira a enxergar os detalhes e vão contornando, né? E eu falo isso de experiência de muito tempo, dando aula e vendo as pessoas fazerem isso. Elas vão tentando contornar a forma geral, seguindo uma linha só, tentando entender aquela casa a partir das linhas do entorno, as linhas que estão em volta. Não é errado, mas existe uma maneira que facilita todo o processo, porque aí a gente erra, né? Faz o que não gostaria, ou fica desproporcional, e aí assim a gente vai tentando fazer o desenho com uma linha só. É legal, existe essa técnica, mas existe uma outra maneira de olhar que vai facilitar e te trazer resultados talvez bem melhores do que os que você já tinha. Então, o que nós devemos olhar? As formas geométricas básicas aqui, círculo, quadrado, retângulo, o próprio triângulo. Essas são formas geométricas básicas que nós podemos enxergar em tudo. Se a gente sabe desenhar essas formas, nossa, a gente pode desenhar todos os desenhos do mundo, não só essas, né? Porque aqui eu tô falando, isso é muito importante, né? Das formas geométricas. Importantíssimo. Mas aí também existem, né? E eu vou falar para vocês, além dessas 4 formas aqui, tem todas as variações. Como que eu posso compor uma forma junto com a outra? A forma nada mais é linhas que se fecharam. Eu tenho uma linha, outra linha, outra linha, outra linha, outra linha. E quando ela fecha, é uma forma. Pronto, eu inventei aqui uma forma, uma composição de várias linhas que se juntaram e também daria para compor em outras formas. Mas vamos uma coisa de cada vez. Aqui eu tenho formas orgânicas. São aquelas da natureza, elas são mais curvas, onduladas, nós encontramos nos seres humanos, ou nas nuvens, ou nas folhas, ou na água. Se eu sei desenhar isso, eu sei fazer desenhos, né? Claro, esse é o segredo 2, existem muitos outros, mas, gente, isso muda a vida. Quando a gente passa a enxergar tudo isso, geométricas e orgânicas, para conseguir desenhar. Então, importantíssimo, não esquece, formas são um segredo muito importante. Voltando para nossa casa, então, nosso desenho não, né? Isso é uma foto. Então, se eu quero desenhar essa casa e enxergo as formas geométricas que existem nela, ou orgânicas, enfim, mas geralmente construções são geométricas, né? Aqui eu fiz uma linha para dividir e mostrar bem certinho para vocês como que a gente pode transpor isso ou mesmo recriar. Aqui eu coloco a minha régua, né? Poderia fazer isso à mão livre, vocês podem. E começo a ver qual o formato geral dessa casa para que eu faça o meu desenho. Vocês já conseguiram ver, é um grande retângulo. Nós podemos fazer um grande retângulo para depois fazer os detalhes. A maioria das pessoas amam começar pelos detalhes, mas aí o desenho às vezes fica desestruturado. E não fica nem com uma proporção muito legal. Se eu tenho esse grande retângulo, ignorei as outras coisas. Agora eu consigo pensar na outra parte, outra forma geométrica que aparece muito bem. Aqui eu tenho um trapézio. Olha só, ai, mas que difícil, trapézio, eu nem lembrava que era isso. Lembra, vai procurar um pouquinho as formas geométricas, isso vai facilitar bastante. Então, o trapézio é essa forma que eu estou desenhando. Eu ignorei o telhado. O triângulo do telhadinho da frente não me interessa agora. Não faz mal passar por cima, isso vai ser outro segredo do desenho, depois eu explico. Passar por cima não da casa, né, mas fazer uma linha, uma forma por cima da outra. Aqui o triângulo geral, e eu começo a perceber outros quadrados dentro daquele retângulo. Olha só, um quadrado aqui, outro quadrado aqui.
faço a forma geral mesmo, para depois acrescentar as linhas que vão complementar todo esse desenho. Aqui outro retângulo, também desenhando de novo, ignorando que eu já tinha outra linha, não faz mal fazer uma linha por cima da outra. E uma forma por cima da outra, outro trapézio ali, ó, eu tinha feito, e ali uma linha. Eu começo a enxergar que linhas que são para um muro, que linhas que são para cada coisa. Aqui, ó, a linha nessa divisória para garagem. Outra linha ali na diagonal para baixo, mas para saber quando é uma linha diagonal, quando é uma linha reta, além de treinar nosso olhar, a gente precisa treinar o desenho e entender alguns parâmetros na nossa própria folha para conseguir fazer essas linhas, eu já vou explicar. Então aqui a gente segue fazendo quadrado, enfim. Eu estou fazendo por cima, não é para você fazer por cima da casa, é um exercício legal fazer por cima de figuras. Mas aí quando você for pegar a sua folha e você já enxergou essas formas, eu não fico desenhando por cima da folha da casa, do modelo, não. Eu olho para casa e desenho direto na minha folha, o grande retângulo, um grande trapézio. Mas isso eu vou explicar melhor nos outros segredos do desenho para explicar outra etapa complementar a essa, né? Todas são complementares. Os parâmetros agora. Para você saber quando a tua linha deve ser reta, você faz na sua folha vazia uma linha, por exemplo, aqui eu marquei num eixo, não ficou bem no meio, mas no eixo do telhado ali. E outra linha que marca aqui quase que a linha do horizonte, né? Mas é uma linha importante para construção, para o telhado ali, umas linhas que vão dividir. Aqui é onde eu divido o chão da minha casa e faço essa repartição. Isso vai me ajudar a entender os parâmetros, onde que uma linha e deixar ela simétrica, né, igual dos dois lados. Eu já explico melhor. Aqui eu tenho outra casa, vamos pensar de novo nas formas gerais. Toda essa planta eu ignoro no começo. Então, eu vou desenhar aqui por cima um grande bloco, que é um retângulo. Outro formato de telhado. Gente, isso serve para carro, para desenhos mais complexos. Você vai enxergando as formas, ó. Aqui eu tô enxergando outras formas no telhado. Isso você desenha direto na sua folha. Enxergou, separou o seu telhado, já desenha na sua folha. Olha só, então eu vou desenhando, algumas eu vou sobrepondo, outras não. Aqui, ó, outro triângulo pro telhadinho. Isso é bem importante, a gente perceber a forma, não importa desenhar por cima. Olha só, quadradinhos ali, já ficou fácil, né? Tem uma linha diagonal. E aí vai ficar tão automático na hora de fazer na sua folha e enxergar as coisas que você sai na rua e já enxerga tudo blocado. Você enxerga a forma do prédio, você enxerga a forma do carro, você enxerga tudo que precisa. Os detalhes vêm depois, num desenho que estava muito bem estruturado. Já nessa casa eu quero mostrar para vocês, além disso, algumas outras linhas que nós podemos usar de referência, né? Para conseguir fazer a nossa linha reta, a nossa linha diagonal, que vão compor essas formas também. Por exemplo, como é que eu faço diagonal? Faz de conta que eu tô na minha folha em branco, né? Sempre repare nessa linha paralela aqui, ó. A linha reta da sua folha, a linha lateral. É uma referência, esse R é uma referência, tá? Então, aqui eu fiz diagonal e eu sei que ela não está nem na horizontal nem na vertical, porque eu estou vendo como referência as linhas da minha própria folha. Então, se você não consegue fazer uma linha reta, por exemplo, isso eu vou ensinar no outro segredo do desenho. Aqui eu tenho uma casa que eu usei essas linhas de referência, eu vou aquarelar depois, então é bem um esboço que eu nem terminei ainda, mas eu estou fazendo uma casinha muito, muito bonita, que eu já utilizei também essas técnicas e sempre utilizo para fazer. Gente, espero que tenham gostado e que vocês não esqueçam, e para qualquer desenho que vocês forem fazer, seja figura humana ou não, mas tem alguns segredinhos também, veja as formas. Isso é muito, muito importante, eu tenho certeza que vai mudar o teu desenho. Era isso por hoje, então, um beijão para vocês e até o próximo Segredos do Desenho. Comentem aí e se inscrevam no canal. Eu esqueço de pedir, mas se inscrevam, que aí eu sei que o canal tá sendo útil e faço mais vídeos. Beijão!